Bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou o Alan Henrique e o Clique é o desafio onde eu trago aquela ideia que clica, que fez parte da minha vida e eu gostaria que fizesse parte da sua vida também, se você quiser também. Então, hoje eu vou falar sobre... Hoje é o Clique 137, Filtros da Comunicação. Quando eu comecei a estudar, e hoje eu não estou falando sobre a questão de vida e de estudo, mas é sobre isso, né? É por causa disso que eu passei a me interessar sobre como funciona a comunicação. E o que me saltou mais à mente foi que a comunicação ela tem problemas. E parecia que os problemas que eu estava enfrentando, eles não eram problemas, vamos dizer assim, os mais comuns. E existem então três tipos de problemas, três tipos de filtros que podem atrapalhar uma comunicação eficaz. Seja ela com pessoas próximas da sua família, seja com seus amigos, seja com as pessoas que você trabalha, com o seu grupo de estudo, com o seu grupo de escola ou faculdade, seja com o seu grupo na igreja, enfim, não importa com quem você esteja se comunicando, seja com o seu cliente, seja com o patrão, funcionário, coisa desse tipo. O mais comum aqui o primeiro filtro, são os filtros técnicos, são os problemas técnicos na comunicação. Para entender melhor como funciona esse problema técnico, eu sugiro que você assista o Clique 94, que é o Clique da Linguagem. No YouTube eu deixo aqui no card, outras plataformas como Face e Insta eu deixo aqui na descrição do vídeo. Esses problemas técnicos eles acontecem quando existe um problema entre quem emite a mensagem e quem recebe a mensagem. O técnico acontece nessa passagem aqui. O que acontece? A mensagem ela é clara. Se ela tivesse chegado, tudo bem. O filtro vai vir quando a pessoa não consegue ouvir direito, foi um problema no receptor. Quando a pessoa tem um problema de fala, foi um problema no emissor. Quando você tenta ligar para uma pessoa, seu telefone tem torre, mas o da pessoa não, então a mensagem não vai chegar, não vai ligar. Se a pessoa está em um lugar onde ela pode receber uma chamada ou tem internet, mas você não, esses são filtros técnicos. E eu percebi que esses filtros não eram os filtros que afetavam a qualidade da minha comunicação. Porque eu conversava com as pessoas das coisas que eu estava estudando e eu percebia que ninguém entendia porcaria nenhuma do que eu estava falando e não fazia sentido e chegava a ser chato. E eu entendo, é chato. Para quem não gosta do que a pessoa está falando, é chato. Qualquer assunto que não te interessa, é chato. Então, isso fez eu perceber o seguinte: existia um segundo tipo de problema, que é o problema do preconceito. O preconceito negativo. Eu ainda vou falar sobre o preconceito, depois eu vou anotar aqui, mais um clique, falar sobre o preconceito. Mas a questão é que preconceito não era o que estava me afetando também, mas vamos descrever ele aqui como o segundo tipo de filtro na comunicação, que pode atrapalhar a sua comunicação. Bem, a comunicação ela pode ser atrapalhada pelo preconceito negativo. Existe preconceito bom, vamos falar só do negativo hoje. Depois a gente faz essa distinção em outro clique. É o seguinte, uma pessoa que é da raça branca, não sei se isso seria raça, caucasiano, e ele não gosta de pessoa de pele preta. Ele não vai ele vai negar tudo que uma pessoa de pele preta diga. Se ele tem um preconceito contra indígenas, ele não vai ouvir o que essas pessoas dizem. Se ele tem um preconceito contra japoneses e ele não é japonês, ou um japonês tem um preconceito com as outras raças, então, ou um negro que se desconfia de uma pessoa que está vindo em suas terras ou encher o saco, coisa desse tipo, o prejudicar, então ele cria um preconceito. Era, como diz, quando existia a escravidão, era certo o negro ter um preconceito contra o branco. Então, era fácil ignorar e achar que o que aquela pessoa estava dizendo para ele não era verdade. Então, só que esse é o de raça, existe o preconceito de formação. Quando uma pessoa de uma área não admite que outra pessoa que não é formada na área dela diga, porque ela acha que só a competência só está com ela. Um químico não aceita o conselho de um mecânico. Coisas desse tipo. Existe o preconceito por classe social, quando o rico não gosta de ouvir o que alguém mais pobre que ele diz. Quando uma pessoa famosa não escuta, não dá interesse para o que uma pessoa anônima diz. Existe também o preconceito por idade, quando jovens não escutam o que mais velhos estão dizendo. Escutam, ouvem, mas não escutam. Ouvir é um verbo do ouvido. Escutar é um verbo do cérebro, que é efetivar a recepção da comunicação.
e a mensagem está sendo enviada. Existe o preconceito do idoso também. O idoso não ouve quem é mais novo que ele. E quando mistura tudo isso? Quando gênero também. Quando um homem branco, preconceituoso, rico de tal área não escuta mais velho, não escuta uma moça mais negra, mais nova, quer dizer, mais negra, nova, formada em outra área e mais pobre que ele. Então, eu peguei esses estereótipos arrastados assim, mas dá pra gente inverter também. E vice-versa. Ela não escutar o que o cara fala, porque ela acha que ele o quer prejudicar e, na verdade, naquele assunto, ele tem uma boa mensagem a passar para ela. Então, eu percebi que também não era esse o caso. Porque pessoas de diferentes tipos, gêneros e classes sociais não estavam entendendo porcaria nenhuma do que eu estava conversando. Então eu percebi o seguinte e eu cheguei... e para você entender bem o que significa essa questão do preconceito, porque as pessoas não escutam o que uma ou outra fala, é porque ela não dá pelota para o testemunho de uma pessoa diferente dela. E o testemunho é o clique 31. Vou deixar para você conferir aqui no card no YouTube, outras plataformas Face e Insta, eu deixo aqui na descrição do vídeo. Mas o pior filtro da comunicação que tem é o significado diferente nas palavras ou o significado ausente. Quando eu digo uma palavra, por exemplo, eu vou falar uma palavra aqui, indiciocrasia. Eu posso falar isso quanto quiser. Se na sua cabeça você não souber do que indiciocrasia aponta, não vai adiantar nada. Indiciocrasia, para você não ficar curioso, deixa você pesquisar. Pesquisa no YouTube lá. E pareidolia. Outra palavra show de bola que eu gosto demais de usar ela. E ela descreve uma coisa muito simples. Outra palavra que eu acho muito interessante também, que quando eu falo as pessoas não conseguem, não faz sentido do que eu estou dizendo, é a... Falei indiciocrasia, pareidolia, e tem a... Deixa, me deu um branco agora. Então, nesse caso, eu falo uma palavra... Esse é o significado ausente. E quando tem um significado emotivo, fica pior ainda. Por exemplo, se eu disser capitalismo, algumas pessoas vão ter uma reação emotiva, negativa contra o capitalismo ou positiva, mas sem saber o que significa. Ou quando eu falo igualdade. A pessoa tem uma ideia de igualdade, mas não é a mesma que a minha. Então eu estou falando de uma coisa diferente. Eu posso também falar sobre liberdade, e a pessoa tem um conceito de liberdade diferente, justiça também. Então tem esse conceito diferente, o significado do que eu digo e do que você diz também, diferente do que você quer comunicar na verdade. Então esse, que é o filtro de significados diferentes, é o filtro mais comum e o pior que existe. Nesse caso, do significado diferente, a pessoa pode ter em vez dela ter um objeto, por exemplo, eu falo a palavra ditadura. Ela não sabe o que significa assim. Significa um poder centralizado onde um grupo ou uma única pessoa dita o que as outras pessoas têm a dizer. Na hora que fala ditadura para algumas pessoas, ela tem uma reação emocional. Seja positiva ou seja negativa, em vez de entender o que aquilo significa na realidade. Então essa ausência de significado é o que cria o analfabeto funcional. O que é o analfabeto funcional? Ele sabe produzir sons com a boca. Ele sabe pegar uma coisa que está escrito, como por exemplo aqui, educação clássica. Ele sabe pegar as letras e fazê-las virarem sons. Mas a palavra tem esse signo, que é a palavra, ele não tem um referente. Não tem um objeto do que aquela palavra está apontando, porque todas as palavras na verdade são placas. Elas apontam para o objeto na realidade. E para não ficar muito confuso, dá uma olhadinha então no clique 130, simbolismo, que ele explica mais essa questão de signo, significado e referente, que vai ficar mais fácil você entender porque o pior filtro da comunicação é o de significado trocado ou ausente na cabeça do receptor e do emissor. Bem, esse foi o clique de hoje. Gostou? Curte, comenta e compartilha. Se você está no YouTube, se inscreve no canal. Tá no Face? Curte a fanpage
Se você está no Insta, curte o perfil. Até o clique de amanhã.